Bem-vindos ao Revisa Med, eu sou o professor Henrique Binato. O nosso assunto hoje é asma brônquica, uma aula resumida que vai mostrar para você o que você precisa saber para a prova de residência médica. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar da asma é que ela é uma doença muito heterogênea. É uma doença com múltiplos fatores causais, fatores genéticos, com gatilhos ambientais, que pode se manifestar de maneiras diferentes em diferentes pessoas. Em crianças, em adultos, em pessoas que são alérgicas e não alérgicas. O nosso objetivo hoje é te mostrar o que é mais comum sobre a asma brônquica. Ela é uma doença que cursa com inflamação crônica das vias aéreas. Então a asma é uma doença de potencial inflamatório, normalmente associada à limitação ao fluxo aéreo. E aqui há uma diferença grande entre a asma brônquica e a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. Na asma, a limitação ela é variável ao fluxo expiratório e ela pode ser reversível. O uso das medicações pode reverter, ao contrário da DPOC, em que a limitação ao fluxo é irreversível. Na asma brônquica, a gente tem uma limitação variável e potencialmente reversível ao fluxo aéreo. Uma outra condição muito importante da gente lembrar da asma brônquica, pessoal, é que os sintomas variam de intensidade ao longo do tempo. Então tem pessoas que vão ter mais tosse, outras vão ter mais sibilância, mais chiado. Os sintomas vão variar pelas horas do dia. Lembrando que na asma a sintomatologia normalmente ela é mais noturna e ao despertar. Inclusive, um dos critérios de controle, de avaliação do nível de controle que a gente vai ver daqui a um pouco, é a presença ou não de sintomas noturnos. Outra coisa fundamental da gente entender na caracterização da asma brônquica são os sintomas, que nem sempre estarão presentes no momento da avaliação. Mas o quadro fisiopatológico da asma, e a gente vai ver isso daqui a um pouquinho, ele leva o paciente a sintomas como chiado, a sibilância, aquele ruído adventício que é decorrente do estreitamento do lúmen das vias aéreas, dispneia, falta de ar, sensação de aperto ou de opressão no peito, também chamado em provas de sensação de opressão no tórax ou aperto no tórax, e tosse. Uma tosse que normalmente é seca, que normalmente piora aos exercícios físicos e que tem um caráter mais iminentemente, porém não exclusivamente noturno. Como é que a gente faz o diagnóstico da asma brônquica? É fundamental, é mandatório, não tem jeito de fazer diagnóstico de asma sem que a gente faça uma anamnese adequada. Quando é que esses sintomas começaram? São sintomas respiratórios? São sintomas típicos de asma? Esses sintomas aparecem em algum determinado momento do dia? Esses sintomas pioram em alguma época do ano? Esses sintomas eles aparecem ou são mais exuberantes na presença de irritantes ambientais, como fumaça, poeira, cheiro forte. Esses sintomas aparecem quando o paciente é exposto a alérgenos ambientais, coisas que vão deflagrar o processo alérgico. Porque há uma ligação intrínseca entre a fisiopatologia da asma e a cadeia alérgica com a IgE e os eosinófilos. Esse paciente normalmente tem uma história de outras doenças alérgicas, de outras doenças atópicas, especialmente rinite alérgica e dermatite e eczema. Então a presença dos sintomas, o desenvolvimento desses sintomas na vida do paciente, o comportamento da sazonalidade, se aparece mais no frio, o comportamento no ambiente desses sintomas e se o paciente tem uma história positiva pessoal de doença atópica e ou história familiar. Se ele tem pai, mãe e ou irmãos com história de asma, com história de broncoespasmo ou doença alérgica, rinite alérgica, dermatite atópica ou alergia alimentar. Essa caracterização feita pela anamnese, pelo tipo do sintoma, pela história pessoal e familiar do paciente, é fundamental
para um bom diagnóstico, para o diagnóstico seguro de asma. O que sugere asma? A gente tem alguns diagnósticos diferenciais, DPOC, fibrose cística, ou infecções respiratórias que vão cursar com sibilância, mas existem sintomas e comportamentos de sintomas que são muito típicos de asma. O diagnóstico da asma é mais provável se houver mais de um sintoma respiratório. Se o paciente sibila, se o paciente é dispneico, se o paciente tosse seca, se esses sintomas, se um desses sintomas é o desconforto, é a opressão, é o aperto no tórax. Esses sintomas esse paciente é mais provável de ter asma se esses sintomas acontecem à noite, inclusive cursando com despertares noturnos. Não confundir os sintomas ao despertar, ou seja, pela manhã, com despertares noturnos, já que os sintomas também são eminentemente noturnos, decorrente da asma. É mais provável que estes sintomas caracterizem um paciente asmático se estes sintomas variarem de intensidade ao longo do tempo. A asma não é uma doença necessariamente progressiva. Os sintomas de tosse e dispneia, por exemplo, na fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença pulmonar intersticial de caráter ininterruptível, ela é eminentemente progressiva, diferente da fibrose, por exemplo. Na asma, o paciente pode ter uma exacerbação mais leve, ele pode ter depois uma exacerbação mais grave, os sintomas podem ser mais intensos por determinada causa, por algum outro motivo, uma infecção. Então há uma variabilidade da intensidade e ao longo do tempo. Por exemplo, nas épocas mais frias do ano. Infecções virais predispõem a esses sintomas? Exercícios físicos, inclusive uma risada, uma gargalhada mais intensa, predispõe ao paciente tossir e sibilar e ter chiado e ter sensação de opressão no tórax? Esses sintomas, eles aparecem ou são mais fortes, mais intensos na presença de alérgenos. Esse paciente é um paciente caracteristicamente alérgico, melhor dizendo, inclusive com comprovação pelos testes de IgE e pelo prick test, por exemplo, teste de pricagem cutânea. É um paciente que tem um prick test positivo para ácaro, para fungo, para dermatofagoide, para blômia, para epitélio de cão, para vários alérgenos. Então, esta comprovação clínico-laboratorial da presença, da piora dos sintomas, na presença de alérgenos e nas mudanças climáticas, o que a gente chama de inversão térmica, quedas bruscas na temperatura, mudanças bruscas na umidade relativa do ar. Isso predispõe o paciente a chiar, predispõe o paciente a tossir, predispõe o paciente a chiar, tossir e ou ter falta de ar, dispneia. Lembrar aquele conceito importante, pessoal, da dispneia como a incapacidade de fazer uma coisa que antes você conseguia fazer. Como, por exemplo, olha, eu comecei a tossir há 1 hora, 2 horas atrás e agora eu já não consigo mais subir para o 2º andar da minha casa. A dispneia, a caracterização da dispneia. Esses sintomas aparecem ou são mais exuberantes na presença de irritantes ambientais, poeira, fumaça de cigarro ou de qualquer outro tipo de fumo, cheiros muito fortes, mofo. Isso piora os sintomas ou faz com que eles apareçam quando a gente tem respostas positivas para uma ou mais dessas questões, dessas variantes. Este é um paciente com maior probabilidade do diagnóstico de asma. Então, quando você estiver fazendo a prova de residência, procura no enunciado da questão. Esse paciente falou que ele tossia mais antes ou tossia menos e agora tosse mais ou menos. O enunciado diz que as crises, as exacerbações, que a gente vai ver daqui a um pouco, são mais frequentes no inverno. Os sintomas são mais proeminentes à noite. Tudo isso vai te levar a um diagnóstico mais provável de asma brônquica. Então, o que a gente tem? A gente tem um paciente com sintomas respiratórios, e essa palavrinha importante, típicos. Há uma tipicidade, uma maior
especificidade dos sintomas na caracterização de asma? Se sim, há um histórico detalhado para esse paciente que o confira uma maior probabilidade de asma? Ele é alérgico? Ele é atópico? Ele tem família atópica? O exame clínico dele mostra sibilância, tempo expiratório prolongado, tosse seca, dispneia? Se sim, vamos realizar prova de função pulmonar. O diagnóstico de asma, ele se baseia na história clínica, no exame clínico, nos antecedentes pessoais e familiares, mas ele também é muito fundamentado na comprovação funcional, através da espirometria, aí sempre com prova broncodilatadora, porque a gente vai ver se tem uma restrição ao fluxo aéreo, ou melhor, se o fluxo expiratório ele está diminuído e há uma obstrução. A asma é uma doença obstrutiva, se há uma obstrução ao fluxo expiratório e se essa obstrução é reversível. Se ele tem diagnóstico de obstrução, que a gente vai ver aqui como é que faz, e reversibilidade, ele tem história, ele tem sintoma típico, ele tem uma história e um exame clínico condizentes, e ele tem uma prova terapêutica, uma prova laboratorial, ele tem uma prova de função pulmonar positiva, a gente pode instituir o tratamento da asma. E como é que é feita esta prova de função pulmonar? Através da espirometria. Como que a gente comprova, através do exame espirométrico, que o paciente tem uma obstrução? O ar entra e não sai. A gente vai comprovar a obstrução ao fluxo aéreo, a limitação da expiração, através da redução da relação entre o VF1 e a CVF. O que isso quer dizer? CVF, capacidade vital, é todo o ar que eu consigo mexer voluntariamente, inspirando e expirando. Nesta manobra, quando ela é forçada, ou seja, expirando forçadamente tudo que eu preciso expirar, quantos por cento de todo este volume sai no primeiro segundo? É o VF1. Se menos de 80% da capacidade vital forçada for expirada depois do até o primeiro minuto, a gente tem uma comprovação de obstrução. Então, a redução da relação VF1-CVF. E qual é a intensidade, a gravidade do distúrbio ventilatório obstrutivo, Henrique? A gente vê isso pelo grau de redução do VF1. Se ele é entre 60% e 80%, a obstrução é leve, entre 40% e 60% moderada, abaixo de 40% uma restrição grave. Henrique, como é que a gente comprova a reversibilidade? Fazendo a espirometria, dando broncodilatador para o nosso paciente, fazendo uma prova broncodilatadora, e alguns minutos depois vendo se o VF1 subiu. Se o VF1 aumentou 12% do seu valor pré-broncodilatador e mais de 200 ml, a gente tem a prova broncodilatadora positiva. A positividade da prova broncodilatadora nos confere um teste positivo para asma. Então a gente tem aqui, por exemplo, um VF1-CVF de 60%, menor do que 80%, um VF1 de 60%, menor do que 80%, e uma reversibilidade de 17%. Então aqui a gente tem uma obstrução ao fluxo aéreo e a gente tem a reversibilidade. Este é o teste, é a espirometria com prova broncodilatadora positiva. E o que eu faço com o meu paciente? Eu faço o diagnóstico diferencial. DPOC, não vai ter reversibilidade, história de embolia pulmonar, se o paciente tem bronquiectasia, que vai dar tosse mais produtiva, se ele tem fibrose cística, se ele tem colonização, tosse produtiva, se o meu paciente tem refluxo gastroesofágico, se ele tem história de microbroncoaspirações. Então, a propedêutica na asma leva a gente a excluir diagnósticos diferenciais, especialmente pela tipicidade dos sintomas da asma. Noturnos, variando ao longo do tempo, tosse seca, chiado, paciente alérgico. Essa tipicidade confere um poder diagnóstico junto com a prova broncodilatadora positiva na espirometria, revelando obstrução,
o diagnóstico de asma. E o exame clínico do paciente vai mostrar o achado mais comum é sibilo. Agora, atenção, a ausência de sibilo não significa que o paciente não tem asma, por dois motivos. Um, ele pode não estar naquele momento sibilando. Ele tem uma história de sibilo, mas ele veio te procurar, por exemplo, no momento fora de exacerbação. Segunda coisa, pacientes em exacerbações graves podem ter uma redução tão grande dos seus sons respiratórios, uma redução tão grande da ventilação pulmonar, que ele não chega a produzir sibilo. Você não escuta sibilo, mas também não escuta nada ventilando no tórax. É o tórax silencioso. Esse é um paciente que a gente tem que ter muitíssima atenção. E o que eu faço com um paciente asmático? Eu preciso buscar o controle. A asma é uma doença que não tem cura, mas a gente deve perseguir o controle da asma. Perseguir com que esse nosso paciente fique estável, avaliando o controle dos sintomas nas últimas 4 semanas e avaliando os eventuais resultados insatisfatórios e acompanhando com a função pulmonar. Como é que a gente vê nível de controle? Procurando se ele está bem, parcialmente ou não controlado. Como que a gente vê se ele está bem, parcialmente ou não controlado? Se ele tem sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana, se ele tem limitação de atividade, despertar noturno e o uso de medicação de alívio. Se ele não tem nada, ele está bem controlado. Se ele tem 1 a 2 parâmetros, ele está positivos, ele está parcialmente controlado. Se ele tem 3 ou 4 parâmetros, ou ele está exacerbado, ele está não controlado. Esse é o nível de controle. E para tratar asma, a gente observa que é fundamental reduzir os sintomas, obtendo um bom nível de controle, e reduzindo o risco. Risco de quê? De exacerbação, risco de limitação ao fluxo aéreo, ou seja, paciente clinicamente controlado, espirometria normal ou normalizando e prevenindo os efeitos colaterais das medicações. Que medicações eu uso para tratar asma? Atenção para a novidade. O GINA mudou nos últimos anos e aqui 2020 e 2021 houve mudanças. Agora, para os pacientes adolescentes e adultos, criança é diferente. Adolescentes e adultos, parâmetro central para o tratamento de asma: controle do ambiente, cessação de tabagismo, identificação de alérgenos e promover, ensinar o paciente a redução dos riscos de exacerbação. E como é que a gente trata? Hoje, a primeira etapa de controle para os pacientes, o tratamento preferencial, é uma dose baixa de corticosteroide inalatório associado ao formoterol, que é um beta-2 de longa. Então, só tem estudo com o formoterol. Se lá na prova tiver corticóide inalatório mais LABA e não tiver a opção de formoterol, você pode até pensar, mas os estudos foram feitos com o formoterol. Então, a primeira etapa é, conforme demanda, conforme para alívio de sintoma, o uso combinado de uma dose baixa de corticosteroide inalatório e beta-2 de longa. Sempre lembrando do paciente usar o espaçador e boa adesão e técnica inalatória adequada e orientando o nosso paciente. Como que a gente vai ver o nível de controle? A gente já falou rapidamente, daqui a pouquinho você dá uma pausa no vídeo e olha isso aqui. E como é que eu manejo a exacerbação? Exacerbação, crise de asma, é definido como um agravamento agudo ou subagudo em minutos a horas dos sintomas basais de como o paciente estava antes. A queda da função pulmonar, queda da saturação, podemos ver a função pulmonar com pico de fluxo e a saturação através do saturímetro. E como é que eu trato? Eu vou classificar essa crise de asma, se ela é leve, moderada ou grave. Se ela é leve ou moderada, é aquele paciente que está em bom estado de consciência, não está muito taquipneico, você consegue ouvir bem os sons no tórax dele. A gente começa o tratamento com beta-2 de curta, de preferência com espaçador, associado a corticosteroide sistêmico e, caso haja hipoxemia, o oxigênio. Se o paciente for uma crise grave, a gente vai transferir esse paciente para o centro de terapia intensiva. E sempre, na hora de prescrever o tratamento, na hora de avaliar a alta do paciente, garantir que ele não tem mais sintoma, que ele não é mais dependente de oxigênio
e que você vai conseguir garantir um plano de ação. Caso ele necessite de medicação de controle em casa, você garantir a técnica inalatória, garantir a prescrição e garantir o plano de ação. Diagnóstico clínico, tratamento, classificação e exacerbação. Isso é fundamental para ir para a prova de residência sabendo tudo sobre asma.